Olá amigos, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, para mais uma palestra. Hoje é dia 6 de junho de 2020, estamos aí em plena pandemia ainda do Covid-19. Essa palestra está sendo gravada só eu e o meu assistente aqui, o Fernando Mizuno, que aliás é o que faz as produções das palestras. Eu decidi gravar essa palestra porque ontem foi o Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 5 de junho. E também porque esta palestra em si, eu só fiz uma vez até hoje. Eu preparei essa palestra no finalzinho do ano de 2013 para apresentar num evento que nós fizemos no ano de 2014. E de lá para cá, nunca mais eu tive a oportunidade de apresentar esse tema, porque não é um tema, vamos assim dizer, que desperte tanto interesse, Não é um tema que as pessoas talvez se interessem de fato em assistir. Porém, é um tema mais do que atual. Eu estava revendo a palestra, para poder gravar, e eu mexi em muito pouca coisa, só incluí uma ou outra informação mais atual, porque até então, até o ano de 2014 ali, tudo que está aqui, nessa palestra, continua mais do que atual. Ainda mais nesse momento aí que nós estamos vivendo, vivenciando, onde o mundo se chocou com essa pandemia que aí está. Essa pandemia tem mexido muito com as emoções, mexido muito com a consciência das pessoas. Nós temos também, por outro lado, vendo relatos da natureza se restabelecendo em função dessa parada, Poluição diminuindo, animais voltando a circular, inclusive entre as cidades, coisas que é para nós refletirmos até que ponto nós estamos mexendo com o nosso planeta e até que ponto a nossa consciência sobre isso está latente. Ou seja, até que ponto eu, como cidadão, e até que ponto eu, como cidadão espírita, principalmente, estou consciente das minhas ações junto ao meio ambiente. É isso que nós vamos tratar hoje e eu espero que vocês gostem. Tá bom? O título da palestra está aí, O Espírita Cidadão e o Meio Ambiente. Então vamos dar início. Novos tempos, novas ameaças. Novos tempos que eu estou falando é na atualidade. E essa foto aí, ela tenta representar uma ameaça que até então a gente jamais imaginava que nós teríamos. Mais uma, É o lixo espacial. Estima-se que existem pelo menos 500 milhões, 500 mil objetos, no nosso espaço, circulando a Terra. São objetos pequenos, por isso que a gente não os enxerga daqui, mas vira e mexe acaba caindo alguma coisa aí, uma peça de metal. São inúmeros objetos, Ou o homem produzindo o seu lixo também fora do planeta, Não só contente em detonar aqui a vida física, também agora levando isso para o espaço. Pesquisem mais para vocês verem, a preocupação que existe em relação a esse assunto. E é um tema atual, Por isso que eu coloquei aqui novos tempos, novas ameaças. O lixo espacial é um deles, mas nós temos que tratar aqui vários outros que até então, 20, 30, 40 anos atrás, a gente jamais imaginava, que seria tratado. Como, por exemplo, efeito estufa. Se fala de efeito estufa, Onde que você, há 20, 30 anos atrás, ia conversar sobre esse assunto ou ia entender o que é? Não? Mas é uma ameaça que nós estamos sofrendo aqui. A Terra superaquecendo, Ou aquecendo de uma forma mais acelerada do que se imaginava. Não? Aquecimento global, que aliás é o que reflete, lá no efeito estufa.
Existem estudos apontando até que ponto eles são confiáveis ou não, porque existe uma discussão muito grande sobre isso também, né? Mas que o aquecimento global é um problema, que inclusive leva a mudanças climáticas. Olha essa foto aqui, né? Dos pinguins e da foquinha e do urso polar ali, num iceberg, em pleno meio da... Quer dizer, o aquecimento global influencia no efeito estufa, que influencia nas mudanças climáticas. Você já não tem hoje em dia o tempo como você tinha antigamente, né? As estações eram bem caracterizadas, hoje elas estão meio confusas, né? Às vezes você tem dias frios em pleno verão, por exemplo, né? Ou dias quentes em pleno inverno, né? O desmatamento para plantio. Isso aqui também é um assunto que vem incomodando muito o mundo, né? A Terra vem crescendo cada vez mais, muitos habitantes, e aí você precisa, de alguma forma, sustentar essas pessoas, né? Com alimentação. E aí o desmatamento vem sendo feito aí de forma, às vezes, desordenada. E também, infelizmente, existe uma certa ideologia ao discutir esse assunto, né? Não sei até que ponto é verídico ou não, mas existem grupos financiadores, né, de situações como essa. Por exemplo, há notícias aí de que existem grupos, né, principalmente lá nos Estados Unidos, cujo lema deles, né, é Farms Here, Forest There. Ou seja, fazendas aqui, florestas lá. Como eles já criaram um desmatamento exacerbado, né, para o plantio, eles agora criam situações, né, de controle daquilo que ainda existe. E aí a nossa Amazônia entra aí como uma discussão muito grande. Mas isso aí é uma questão que a gente tem que ter mais informações para poder entender, né? O fato é, muitos países aí mais desenvolvidos desmataram de forma exacerbada. Por isso que existe o interesse agora em que o Brasil, principalmente, né, e os países vizinhos ali, onde a floresta amazônica acaba invadindo, cuidem do meio ambiente, né? E aí entram umas discussões políticas muito grandes em relação a esse assunto. Queimadas provocadas ou queimadas acidentais. Não é raro nós vermos, principalmente no verão, né, situações escabrosas. Nós acabamos de ver ali na Austrália, tivemos recentemente em Portugal, tivemos nos Estados Unidos, todo ano tem problemas, né, dessas queimadas, pessoas perdendo seus bens, perdendo suas casas. É um problema gerado pelo ser humano, né? Camada de ozônio. Existe uma certa preocupação também com a camada de ozônio, que alguns cientistas dizem que vem sendo afetado por tudo isso aí, por todas essas mudanças e tudo isso que o homem vem provocando. A poluição atmosférica, né, com a quantidade de fábricas que existem. O trânsito e os congestionamentos, causando também não só a poluição em si, mas também como desconforto, né, com estresse e por aí afora, porque hoje, para você se deslocar para ir para o teu trabalho, tem gente que passa... Eu, por exemplo, passo 3 horas por dia da minha vida no trânsito, para ir trabalhar e para voltar do trabalho. São 3 horas, né, em que, se você não trabalhar o seu mental, você acaba entrando numa situação de descontrole, de desequilíbrio. Poluição sonora, né, buzinaços e sirenes e vizinhos com seus sons, né? Olha que lindo esse carro aí. Eu tenho um vizinho que tem um carro parecido com esse aqui. E acho estranho e interessante que as pessoas constroem essas coisas aí, né, nos seus carros, para tocar músicas horríveis. Parece que eles fazem de propósito para incomodar os outros, né? Principalmente, desculpe se tem alguém que goste, mas principalmente o funk, né, que para mim não é música, tá certo? Tsunamis. Aonde que nós tínhamos notícias de tsunamis alguns anos atrás aí?
E nós tivemos recentes notícias, né, recentes imagens, inclusive assustadoras, do mar invadindo cidades, destruindo tudo, principalmente no Japão, né? E existem mais ameaças como essas por aí. Furacões, os furacões sempre existiram, né, na verdade, principalmente em determinadas regiões do planeta. Os Estados Unidos ali é um país campeão, né? Porém, conforme o homem vai invadindo cidades, invadindo regiões onde os furacões normalmente ocorrem, os furacões acabam atrapalhando a vida do homem, né? A questão é o homem atrapalhando o furacão ou é o furacão atrapalhando o homem? Quem é que está incomodando quem? Também é para pensar. Superpopulação é um assunto também que vem sendo discutido mais recentemente, né? O mundo hoje está por volta aí dos 8 bilhões de pessoas. Existem países que passam de 1 bilhão de pessoas, como a China, por exemplo, como a Índia. E como é que você mantém estrutura, né, para manter essas pessoas, essa quantidade de gente no globo? Então, uma discussão muito grande, né? Aonde que nós vamos parar e por aí afora? Controle de natalidade sendo exercido e por aí afora. Consequentemente, vem aí a ameaça da fome. Nós sabemos que, infelizmente, os países mais pobres, né, aqueles que são menos industrializados ou aqueles que têm menos condições financeiras, são os que mais sofrem, né? Mas também, infelizmente, nós vemos pessoas explorando esta situação. Não? Quando o ser humano for um pouco mais, quem sabe, humano, um pouco mais social, talvez a gente não tenha esse tipo de situação, né? Mas, infelizmente, hoje a gente vê isso e vê num crescente. A gente não consegue enxergar isso diminuindo. E, consequentemente, o lixo, né? O lixo em grandes proporções. Eu pus essa imagem aí para assustar um pouco vocês mesmos. Imagine o nosso planeta envolvido num lixo. Grandes proporções de lixo sendo produzido pelo ser humano, principalmente por utilização de supérfluos, né? Muita coisa poderia ser deixada de lado, por exemplo, mas não só o lixo físico, como eu já mostrei no início dessa série aqui, né? O lixo espacial também. Bom, isso tudo são situações, né, que eu trato aqui como novos tempos e novas ameaças. Porém, eu vou partir para uma próxima tela para a gente criar um pouco mais de discussão sobre isso tudo que nós estamos vivenciando. Que é o seguinte: será que o passado nos ensina? Já tivemos grandes civilizações por aqui, civilizações avançadas inclusive, né? Mas que se perderam ou deixaram de existir. Existem poucos vestígios, né, das suas culturas e por aí afora. Mas será que a gente pode aprender alguma coisa com o passado em relação a essa questão do meio ambiente, principalmente? Bom, eu vou trazer para vocês aqui um livro, chama-se Colapso. É um livro do ano de 2005, tá? O autor desse livro, né, aliás, o subtítulo, né, do livro Colapso é esse aqui, ó: Como as sociedades escolhem o fracasso ou o sucesso. Esse é o subtítulo. Esse livro, gente, é desse senhor que aí está, o Jared Diamond. Jerry Diamond. Ele é um prêmio Pulitzer, né, um escritor aí, um jornalista. E este livro dele, ele trata justamente dessas questões. Ele analisa, né, o passado ali de algumas civilizações e por que essas civilizações tiveram problemas, ou seja, chegaram a virar até a exaustão, né? Por que algumas das grandes civilizações do passado sucumbiram e desapareceram? Essa é a questão que ele trata nesse livro. E, particularmente, me chamou a atenção, entre tantos, né, a questão da Ilha de Páscoa e o suicídio ecológico que houve ali. Tudo isso baseado em vestígios arqueológicos.
ou seja, analisando, né, os vestígios arqueológicos, constatou-se, né, que o povo da Ilha de Páscoa causou um caos para eles mesmos. Destruição total da vegetação e fauna levaram ao canibalismo e disputas mortais por alimentos. Essa é a conclusão que o Jerry Diamond chega ao analisar lá a Ilha de Páscoa. Para quem não sabe, a Ilha de Páscoa é essa que está aqui na foto, né? Onde tem aqueles totens, né, de cabeças enormes. Hoje se sabe que, inclusive, a cabeça é só uma parte, porque se você cavar, você vai ver que existe toda uma estrutura embaixo também. Porém, isso aí eram disputas entre as famílias. Aquelas que colocavam cabeças maiores, né, parece que elas tinham mais ascensão sobre as outras. Era uma disputa fútil, né, para mostrar poder. Então eles escavavam essas cabeças onde existia a rocha e traziam, tentando trazer para os pontos mais altos da ilha. E como é que eles faziam para transportar? Não existia trator, não existia, né, nenhum tipo de instrumento que propiciasse isso, cortando as árvores e rolando as cabeças nas árvores. Então, vejam vocês que interessante, né? Segundo o Diamond, a Ilha de Páscoa foi a extinção, a população, inclusive gerando disputas e até canibalismo em função da vaidade, por causa das cabeças, nessas cabeças gigantes. Isso é um exemplo, né, de como a gente pode estar interagindo na natureza, com o nosso meio, sem perceber que nós estamos causando a nossa própria destruição. É para pensar. Agora a questão é a seguinte: aprendemos aí alguma coisa com o livro Colapso? Será que a história se repete? Eu escolhi essa foto também de propósito. Se vocês repararem muito bem nela, vocês vão ver que ela é uma enchente, na verdade. Tem uma pessoa que aparece muito bem ali, mas tem uma mão. Tem uma mão ali, ó. Essa mão está pedindo socorro, está embaixo da água. Olha o que nós estamos causando para nós mesmos. Quem já passou por uma situação dessa aí, sabe que não tem, você às vezes não tem muita alternativa, não. Quantas e quantas pessoas não ficaram embaixo da água, por exemplo, embaixo ali no Vale do Anhangabaú, aqui em São Paulo? Quando a chuva chega e você está ali no túnel, não tem o que fazer. Às vezes, em alguns locais, você chega, a chuva vem de uma forma tão grande, né, que você não tem o que fazer. E será que a história está se repetindo? E nós vamos indo para situações de colapso também, na modernidade? Vou trazer algumas notícias aqui para vocês. São lá de 2013, tá? Da época que eu fiz a palestra, mas são atuais. Poluição é a maior causa de protestos e para fábricas na China por 3 dias consecutivos. Essa reportagem aí, gente, é de janeiro de 2013, na cidade de Pequim. Ficou parada 3 dias por causa da poluição. O governo determinou a paralisação. Poluição na China assusta famílias com filhos pequenos. É de maio de 2013. Ou seja, as crianças, né, são as mais afetadas, porque ainda estão num processo de desenvolvimento, né, físico, o pulmão também se desenvolvendo, então elas são as mais afetadas pela poluição. Protestos contra a corte de árvores em Porto Alegre, maio de 2013. Essas notícias eu trouxe aqui porque na época que eu fiz a palestra, como eu já falei para vocês, estavam ainda fervilhando, tá bom? Mas eu pergunto para vocês, elas são ultrapassadas ou são atuais? Sequência aqui, novo protesto contra a corte de árvores em Porto Alegre. E finalmente, manifestantes são retirados e o corte das árvores para a Copa recomeça. Maio de 2013. Olha que coisa interessante. Precisávamos fazer a Copa do Mundo aqui no Brasil. Construir estádios, futilidade, né? Vaidade, interesses. E aí vamos destruir, derrubar as árvores para construir os estádios. É um contrassenso ou não isso daí? É o ser humano, de fato, pensando no ambiente, ou é o ser humano se colocando numa situação em que ele mesmo está cavando
a sua extinção. O estádio é mais importante que as árvores, né? Bom, nós já vimos o que aconteceu, né? Inclusive o 7-1 é um exemplo disso daí, né? Parabéns para quem fez isso, certo? 7-1, vocês sabem o que eu estou falando, né, gente? Nós tomamos de 7 dos alemães, né? Desculpe se eu estou lembrando isso aqui, mas aconteceu, né? Eu vou pôr 2 vídeos aqui na sequência para vocês, tá? São 2 vídeos bem curtinhos, são reportagens também daquela época, né? Um retratando ali o problema da poluição na China e um outro retratando a questão da água em São Paulo. Vamos ver? Conhecida pelo seu Festival Internacional de Esculturas de Gelo, a cidade de Harbin, no nordeste da China, chamou a atenção do mundo por outro motivo nesta terça-feira. Uma densa nuvem de poluição cobria ruas e avenidas, reduzindo a visibilidade a 10 metros e provocando o fechamento de estradas e escolas. O fenômeno prejudicou o trânsito, tornando quase impossível distinguir os semáforos e as fachadas dos edifícios, como é possível ver nestas imagens divulgadas por uma rede de televisão do país. A nuvem de poluição se formou depois que a prefeitura ativou seu sistema público de calefação por conta das baixas temperaturas, bem comuns nesta época do ano. Os níveis de poluição do ar das principais cidades chinesas cresceram nos últimos anos, segundo as autoridades. No ano de 2010, os poluentes provocaram a morte prematura de 1,2 milhão de pessoas na China, segundo pesquisa publicada em março pelo Health Effects Institute. Foram acionadas hoje as bombas de captação da última reserva de água do sistema Cantareira, que abastece quase 9 milhões de pessoas na região metropolitana de São Paulo. De acordo com o governo do estado, o uso do chamado volume morto deverá evitar o racionamento. Das 14 bombas flutuantes instaladas no interior do estado, 7 já foram acionadas. O sistema funciona assim. As bombas jogam a água que está abaixo do nível de captação das comportas para os canos que despejam o volume num canal de concreto. A água, então, cai por gravidade até a torre de captação. O volume morto tem, ao todo, 400 milhões de metros cúbicos. Por enquanto, serão usados 182 milhões. Isso significa que o nível do Cantareira, que ficou abaixo de 9%, subirá para 26,4%. Bom, vocês puderam ver aí pelos 2 vídeos que a gente colocou na sequência, um problema sério lá na China, né? Isso é lá atrás, mas continua até hoje. Diminuiu um pouquinho em função da paralisação aí por causa do coronavírus, mas ainda continua retomando, né, os problemas de poluição ali. E o segundo, um problema seríssimo que aconteceu em São Paulo e que colocou todo mundo assustado. Falta de água. Isso fez com que, para quem não conhece São Paulo, né, isso fez com que o governo tomasse algumas medidas de racionamento, outras medidas de fechar a água, né, à noite, depois de um determinado horário. Até hoje continua assim, tá bom? Isso aí foi lá em 2014, mas até hoje continua assim. Eles gostaram da ideia. Então chega, por exemplo, tipo meia-noite, a água da rua nas casas de São Paulo aqui não tem. Se você tiver a caixa d'água, muito bem. Aliás, isso aqui fez com que houvesse uma disparada de busca de compra nas caixas d'água. Uma loucura. Por quê? Porque o sistema Cantareira, que é o que abastece quase que metade da população paulista, entrou em colapso. E por que ele entrou em colapso? Porque não tinha chuva suficiente. Por que não tem chuva suficiente? Porque o ser humano está mexendo com o meio ambiente. Lembra que a gente falou que as estações estão todas meio confusas? Então é isso que está acontecendo. Né? Para a felicidade dos paulistas, o governo lá até que conseguiu, mesmo começou a usar o volume morto lá, mas depois ganhou tempo, né, para construir outros tipos de obras, interligar sistemas de captação para poder não afetar mais o ser humano. Mas até quando isso vai? Né?
Muitas pessoas aprenderam, por exemplo, a economizar no banho. Só que relaxa, né? E volta ao normal. Quanto tempo você gasta no seu banho? Essa é uma pergunta que eu te faço. Eu não estou aqui condenando, julgando, é só para você ter uma consciência. Quanto tempo você perde no seu banho? E o quanto de água você está consumindo para isso, né? Para pensar. Bom, vou entrar agora aqui no tema que eu venho falando só das coisas ruins, mas tem coisas positivas acontecendo, que é uma espécie de uma conscientização mundial. Né? E eu vou pedir licença para vocês, que eu quero começar este tema específico com um trechinho de uma música. Earth Song, quer dizer, som da terra. É só um trechinho que eu separei, só para a gente dar a introdução aqui. Vamos ver? Pessoal, eu peço desculpas, mas tivemos de retirar o trecho da música devido a questões de direitos autorais. Coisas do YouTube, infelizmente. Para vocês terem uma ideia, essa música ela foi composta em 1991 pelo Michael Jackson. Porém, o vídeo desta música, esse vídeo aí que vocês viram só um trechinho, ele acabou sendo gravado, né, e divulgado só em 1995. Eu preferi iniciar com essa música para despertar a nossa consciência. Não que esta música seja ela o fator de despertar a consciência, mas ela ajudou muito. A partir do momento em que o vídeo foi divulgado, né, ajudou demais a despertar uma consciência das pessoas para o que está acontecendo com o planeta. Porque a música, ela trata muito bem dessa questão. Tá certo? Ela foi um que ajudou a despertar, porém, ações já estavam acontecendo um pouco antes. Eu vou tentar trazer algumas aqui na sequência, mais ou menos uma sequência cronológica, para a gente entender o que vem sendo feito no mundo aí, em termos de conscientização com relação ao meio ambiente e aos cuidados que nós temos que ter com o nosso planeta. Tá bom? Vamos começar com o WWF, que é uma organização não governamental, né? Por um planeta vivo, foi em 1961. Quem não conhece, né, esse logo aí da WWF, né? Depois, gente, em 1969, nós tivemos a primeira foto colorida da Terra. Porque até então, as fotos que existiam da Terra, do espaço, né, eram fotos preto e branco, né, das astronaves que a NASA mandava e tal. Essa daqui foi feita por um astronauta. E esta foto gerou, né, na época, muita discussão, muita conversa, as pessoas ficarem admiradas de ver como o planeta era bonito, né? O planeta azul, a discussão de quanto a água, né, influencia no planeta e por aí afora. Isso criou também um despertar, né, de uma conscientização maior. Na sequência, aqui em 71, a fundação do Greenpeace, que todo mundo conhece, né? A primeira conferência da ONU sobre o meio ambiente, que aconteceu em Estocolmo, em 1972. Então, começa aqui já as conferências para tratar dessa questão do meio ambiente, a nível mundial. O plano, né, da ONU, né, das Nações Unidas para o Meio Ambiente, também surgiu em 1972 através dessa conferência. Aqui no Brasil, né, em 1972, a Secretaria de Estado no Meio Ambiente foi criada. Você vê que em 71, né, Greenpeace, 72 a primeira conferência, Pneuma, e aí o próprio Brasil também entra criando a sua secretaria. Em 1983, a Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento, também desenvolvido ali na ONU. Em 1985, o Brasil deixa de ter a secretaria e cria o Ministério do Meio Ambiente. Em 1986, surge o SOS Mata Atlântica. É uma entidade não governamental que cuida, né, dessas questões da Mata Atlântica. Eu acho muito bacana esse logo deles, né, mostrando ali a bandeira sendo consumida. É um logo que você bate o olho e ele te desperta para algo. Né? Em 1989 surge o IBAMA, aqui no Brasil. Em 1992 teve uma conferência, né, do Rio de Janeiro,
nessa conferência da ONU aqui no Rio de Janeiro, foi que foi estabelecido esse logo aqui, ó, da Agenda 21, os caminhos da vida, né? Em 1998 foi o Protocolo de Kyoto, lá no Japão. Em 1998 ainda surge aqui no Brasil, através também de uma organização não governamental, promovida aí por alguns empresários, o Instituto Amazônia Azul, em conjunto com o governo, né, com a Marinha principalmente. Esse instituto, eu não sei hoje, eu peço desculpa, eu deveria ter pesquisado, né, eu não sei se ele existe até hoje, mas na época que eu fiz a palestra, eles cuidavam de fato da costa brasileira, né? Dos interesses da costa brasileira, que eles chamam de Amazônia Azul, né? Que são uma área, né, de quilômetros e quilômetros e quilômetros de mar. Quer dizer, não adianta você olhar só para a terra, você tem que olhar para o mar também, né? E o Instituto Amazônia Azul pretendia fazer isso. No ano 2000 houve o Pacto Global da ONU em relação ao meio ambiente. Porém, em 2001, infelizmente, nós tivemos a saída dos Estados Unidos do Protocolo de Kyoto. Quer dizer, as razões que fizeram os americanos fazer isso, nós não sabemos, mas causou um burburinho na época, né? Causa até hoje, não sei se eles voltaram ou não, mas os americanos, os interesses nacionalistas, né? Lembra que eu falei aqui, farms here, forest there? Será que não tem a ver com isso? É só uma conjectura que eu estou fazendo, tá bom? Não estou afirmando, é uma conjectura. Fazendas aqui, florestas lá. Não? 2002, Conferência de Joanesburgo, uma nova conferência da ONU. 2007, funda-se aqui no Brasil o Instituto Chico Mendes. Chico Mendes, vocês sabem a história, né? Foi morto aí em função de defender os indígenas, defender o desmatamento. Também surge no Brasil em 2009 a ONU Verde BR. ONU Verde, né, ela tem as suas unidades em vários países, justamente para tratar essa questão do meio ambiente, né, de cuidar do verde. Em 2010, aqui no Brasil, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. É uma política que foi estabelecida, né? E a ideia era tratar os resíduos sólidos, ou seja, o lixo, a produção de lixo. Né? E dessas políticas aí surgiu a política estabeleceu, né, que os lixões a céu aberto aqui no Brasil deveriam se extinguir em 2014. Perguntem para mim se passados 6 anos isso já aconteceu. Ainda não. Mas existe a política, as pessoas estão trabalhando, algumas prefeituras vêm trabalhando em cima disso, pedindo mais tempo, coisa que vale, mas nós ainda estamos batalhando muito em relação a essa questão do lixo, né? Aliás, uma das coisas que tem me incomodado um pouco é que nós não temos uma coleta seletiva de lixo adequada aqui no país. Né? Vai aqui um alerta, inclusive, para isso. Por exemplo, lá na minha casa, nós temos lá os saquinhos, a gente separa. Só que, em função da pandemia, a gente levava, né, para uns locais lá que recolhiam. E, em função da pandemia, não estão mais, essas pessoas não estão mais, está tudo lacrado. Então, eu estou acumulando lixo lá na minha casa, um lixo seletivo, né? Eu estou selecionando lá plástico, papel, vidro, né? Como se deve fazer, metal, porém está acumulando lá em casa porque não tem aonde levar. Né? Olha que interessante o que está acontecendo conosco, né? E agora, em 2015, teve a conferência da ONU lá em Paris, é uma outra conferência da ONU, né, sobre a mudança climática. E também em 2015, a ONU, não em Paris, mas em um outro local, né, criou a cúpula, né, das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável. Aconteceu de 25 a 27 de setembro de 2015. E nessa cúpula surgiram ali 17 itens de um tratado, né, para se olhar. Eu vou mostrar para vocês aqui. Primeiro, erradicação da pobreza. Segundo, fome zero e agricultura sustentável. 2, saúde e bem-estar.
3, né? Saúde e bem-estar. 4, educação de qualidade. 5, igualdade de gênero. 6, água potável e saneamento. 7, energia limpa e acessível. 8, trabalho decente e crescimento econômico. Trabalho decente e crescimento econômico. Conciliar os dois não é fácil. 9, indústria, inovação e infraestrutura. 10, redução das desigualdades. 11, cidades e comunidades sustentáveis. 12, consumo e produção responsáveis. Consumo e produção responsável. 13, ação contra a mudança global do clima. 14, vida na água. Então é a preocupação também com a água agora, né? 15, vida terrestre. Então estou aprendendo a separar, né? Cuidar dos mares, cuidar das lagos e tal, cuidar também da vida física, né? Das florestas e por aí afora. 16, paz e justiça, instituições eficazes. E finalmente 17, parcerias e meios de implementação. Quer dizer, tudo isso foi discutido, né? Está sendo discutido ao longo do tempo aí, com os objetivos do desenvolvimento sustentável do planeta. Bom, isso mostra que está havendo discussão, tá bom? Se está acontecendo a conscientização, aí é com o tempo. Eu trouxe essa reportagem aqui, que é mais atual um pouquinho, ó. Em resposta à França, Ernesto Araújo diz que o Brasil está comprometido com o Acordo de Paris e contra o desmatamento. Então, tirando a ideologia de lado, se é ou não é, se está tendo desmatamento ou não está, existe aí uma discussão muito séria sendo tratada a nível mundial, né? E o Brasil está inserido nisso daí, em função da Amazônia. Tá certo? Então, independentemente de políticas, né, independentemente de ideologia, quem quiser entender tem que ler bastante, porque as informações vêm de tudo é lado. E aí, se você for alguém que segue determinada linha de raciocínio ou de ideologia, você vai comprar as ideias do lado de cá. Se você segue outra, você vai rejeitar essas aqui, vai ser interessante que você tenha informação para ter a decisão correta do que está certo ou não. É o convite que eu faço. Aliás, Zygmunt Bauman, que era porque ele já desencarnou, né, um filósofo lá inglês, não sei se ele era alemão, mas estava radicado na Inglaterra. Tem uma frase dele que diz assim: nós somos inundados de informação, porém somos sedentos de sabedoria. Olha que interessante. Nós temos informação em abundância, mas não sabemos definir o que é bom, o que não é, o que realmente interessa para a gente ou não, e o que pode nos trazer a informação correta ou não. Por isso que eu aconselho vocês, então, independentemente de ideologia, a se informar. Mas o fato é, o Brasil hoje está sendo visto pelo mundo, né, como com muito interesse, inclusive, em relação à nossa própria Amazônia, né? Bom, a partir do ano 2000, gente, com essa conscientização toda que eu estou falando para vocês que vem ocorrendo, empresas passaram a adotar, né, inúmeras, né, empresas e órgãos governamentais e também não governamentais. Eles começaram a dar início em projetos de sustentabilidade. Compliances, né, foram criados. Por exemplo, tem empresas aí que, para a pessoa poder ser um fornecedor dela, ela tem que atender determinados requisitos lá de mão de obra, não escrava, de cuidados com o meio ambiente, de como trata os seus dejetos e por aí afora. Tá? Isso foi criando pelo menos uma base, né, de sustentação, para que os negócios continuem, mas continuem de forma organizada, né, a não exaurir o meio ambiente, não exaurir a vida. Isso são cuidados que as empresas estão tomando. Aqui está um exemplo, né, de um banco aqui, ó. Do ponto de vista do planeta, não existe como jogar lixo fora, porque não existe fora. Olha que interessante. Não existe como jogar lixo fora, porque não existe fora. O planeta é o planeta. Se eu tiro da minha casa e jogo em outro lugar, eu estou mantendo o lixo aqui, né?
Bom, isso aqui é uma ação, temos uma outra aqui de um outro banco também, ó, mude, papel só no que vale a pena. Então, a partir dali, os bancos pararam de ficar mandando aqueles extratos para as casas, os extratos passaram a ser eletrônicos e por aí afora, né, para evitar o acúmulo de papel. Essa outra reportagem aqui, ó, é sobre uma fábrica da Honda, que ela estava se instalando no Brasil, lá em Xangri-Lá, no Rio Grande do Sul, e ela construiu todo um sistema eólico de captação de energia para manter a fábrica. Então, é o próprio vento, né, ajudando na produção da energia da fábrica. Aqui, ó, uma reportagem da FAB, ó, Meio Ambiente. Conheça as iniciativas da FAB em prol da sustentabilidade. Então, eu trouxe isso aqui só para a gente ver que existem, né, movimentos e existem já uma série de situações sendo criadas aí, geradas, para tentar se manter, minimizar o máximo, né, as questões do abuso do meio ambiente. E também essas conscientizações começaram a ajudar a criar determinados dias específicos. Por exemplo, aqui, ó, Dia Mundial da Água, 22 de março. Está vendo o cartaz aqui, né? 2013, Ano Internacional da Água. Interessante, foi um ano inteiro. Dia Mundial da Conscientização do Autismo, 2 de abril. Vocês vão falar assim para mim, bom, o que o autismo tem a ver com a consciência planetária? Ora, o autista não faz parte do planeta? O idoso não faz parte do planeta? Então, é importante que essa conscientização ela abarque um todo, né? Aqui, ó, Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, nós já falamos sobre ele, né, no início, mas está aqui. Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, 15 de junho. Dia Mundial Sem Carro, 22 de setembro. Então, eu só trouxe esses aqui como um exemplo para a gente ver que são criadas essas campanhas, são criados esses dias para despertar a consciência. Bom, diante dessa questão, então, de despertar consciência, agora eu vou me dirigir aqui aos espíritas e à consciência espírita. Até que ponto, né, você, como espírita, como cidadão inserido no mundo, tem consciência da sua atividade no mundo? Eu sei, o espírita estuda o espiritismo, sabe que nós somos espíritos, né? E que a gente tem que privilegiar muitas das coisas do espírito, só que nós estamos vivendo no planeta, vivendo no mundo. Como é que está essa nossa consciência? Vamos entender um pouquinho essa questão do estudo espírita e o que ela pode nos trazer de consciência nesse sentido? A questão 621 do Livro dos Espíritos. A lei de Deus está escrita na consciência. Aonde está a minha consciência? Por que eu estou largado aqui? Não. Os Espíritos dizem que a lei de Deus está gravada na nossa consciência. E na questão 619, eles dizem o seguinte, ó, porém nem todos a compreendem corretamente. Ela está gravada na nossa consciência, mas nem todos a compreendem. As pessoas de bem e as que decidem investigá-la são as que melhor a compreendem. Questão 619 ainda. Então, nem todo mundo compreende, mas as pessoas de bem e aquelas que decidem investigá-la a compreendem melhor. Então, consciência também é uma questão de decisão. Quer dizer, eu decido ter mais consciência ou não? Eu posso continuar agindo de forma inconsciente, ou eu vou buscar minha consciência, vou me responsabilizar mais por minhas ações. Isso é uma decisão. As leis, segundo a descrição dos Espíritos, né, na segunda parte do Livro dos Espíritos, as leis são adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e justiça, amor e caridade. Está lá na questão 648. Em relação, naturalmente que nós temos que entender essas leis todas, tá? Nós como espíritos vivendo no mundo aqui. Porém, em relação a essa questão da consciência com o planeta, para mim,
Nós temos que trabalhar mais a compreensão dessas leis aqui, ó. A de reprodução, a de conservação, a de destruição, a de sociedade e a lei de progresso. São em cima dessas aqui que a gente tem que ter uma compreensão maior. E aí eu trouxe alguns trechinhos da descrição que os Espíritos fazem dessas leis para a gente entender. Vamos ver. A reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza. Então, a reprodução é uma lei da natureza, questão 686. A população não será excessiva na terra, pois Deus, além de prover a vida, também mantém o equilíbrio. Então, não eu grifei, porque tem aquela coisa, ai meu Deus, será que um dia o planeta... Não, as coisas tendem a ter um equilíbrio. E se a gente for olhar a história, nós vamos ver que isso de fato acontece, tá certo? Questão 687. Deus também provê ao ser humano os meios de manter-se e a sua sobrevivência. Questão 704. Mas será que a superpopulação não vai causar? Não, eles estão dizendo aqui, Deus provê ao ser humano os meios, tá certo? Da sua subsistência. Porém, tem um detalhe, se os seres não encontram os meios de subsistência, é porque não o compreendem. Então, é aquela velha questão, até que ponto eu preciso de fato de determinadas coisas para subsistir, até que ponto, né, eu não estou usando de situações que vão levar para o extremo, né, coisas que eu estou comprando, adquirindo, que não tem necessidade nenhuma para a minha subsistência, e que estão, ao ser fabricadas, por exemplo, né, destruindo o planeta. Isso é consciência. Não? A Terra sempre produz o bastante necessário aos seres humanos, porém, muitos são imprevidentes e consomem além. Aqui. Isso aqui é uma chamada de alerta, né? Quer dizer, é um alerta, na verdade. Até que ponto você não está consumindo em excesso, né? Para si, deixando os outros sem. Todos os seres humanos, sem exceção, têm pleno direito ao uso dos bens da terra. Questão 711. Todos têm direito. Muitos, porém, não conhecem o limite do necessário. O ponderado conhece por intuição. Então, é mais um alerta que eles fazem aqui, né? O limite do necessário. Os espíritos atrasados, enquanto se ensaiam para a vida, sem consciência de seus atos, atuam nos fenômenos da natureza. Então, aqui, mais uma questão para a gente entender. Tá? Eu coloquei aqui justamente porque a gente acha que, às vezes, a natureza está largada, está abandonada, mas existem todo um cuidado ali. Né? Tem coisas que acontecem que às vezes tem um determinado controle que foge ao nosso entendimento. Isso é mais para a gente também se conscientizar um pouco mais das coisas. É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, que nós já estamos falando da lei de destruição. A destruição é uma transformação e tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Questão 728. Então, às vezes acontece, por exemplo, um tsunami, aconteceu. Nossa, foi o homem, foi a natureza. Lembra que eu falei que os espíritos intervêm na natureza? Às vezes as coisas acontecem para chamar atenção, para a gente poder discutir o assunto, para se rever coisas, para transformar usos, transformar os costumes. Não? Deus fez o ser humano para viver em sociedade. Aqui já estamos falando da lei de sociedade. Deus fez o ser humano para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, temos que viver em sociedade, porque nós precisamos uns dos outros. Tá? Nenhum ser possui as faculdades completas. Pela união social é que elas se completam. Então, aquele, por exemplo, que é mais inteligente, às vezes vai precisar do menos inteligente para executar determinadas tarefas. O mais abastado vai precisar de alguém que cuide, né, das suas situações também, por aí afora. Viver isolado, gente, é impossível, tá?
Nós temos que viver em sociedade, e por isso que nós temos que aprender a cuidar da sociedade como um todo. Daí que eu falei para vocês da importância daqueles dias que despertam a gente para olhar a terra e a vida como um todo, né? Além do próprio ambiente, né? Do meio ambiente em si. O ser humano se desenvolve por si mesmo, naturalmente. No entanto, nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Então, dentro da lei de progresso, nós temos que entender isso. A gente vem no processo de desenvolvimento, mas nem todos se desenvolvem da mesma forma. Tem aqueles que conseguem se desenvolver mais que os outros. E qual é a função desse que se desenvolve mais que o outro? É deixá-lo para trás? Ou é o de ajudá-lo? Isso é uma questão para se pensar. Os mais adiantados devem auxiliar o progresso dos outros por meio do contato social. Então eu fiz a questão e agora está aqui a resposta dos próprios Espíritos dizendo: os mais adiantados devem auxiliar o progresso dos outros por meio do contato social. Quando bem compreendido e se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. Essa é a questão 917, eu acho ela fantástica. Tá? Eu recomendo que vocês leiam ela, eu só trouxe um trecho dela aqui. Leiam. Mas olha a ideia que o Kardec tinha aqui, né? Quando bem compreendido e se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. E para mim, as palavras-chave para compreender isso aqui são essas aqui, Quando houver compreendido e, além da compreensão, identificar os costumes, a partir do momento que você compreendeu e identificou os costumes, as crenças, elas vão se transformar. Então, e aí, nessas transformações, os hábitos, os usos e as relações sociais vão se modificar. Isso significa que você, como um espírita consciente, não pode mais manter as mesmas atitudes que você tinha antes de ter essa consciência. A partir de agora, você tem que ter por ter a consciência, né, maior que os demais, a sua responsabilidade passa a ser maior. E isso vai nos levar, então, agora a tratar do seguinte: a responsabilidade espírita. Vamos ver o que significa essa questão da responsabilidade espírita? Fala, puxa, mas eu sou espírita, eu sou responsável? Sim. Não tem uma frase de Jesus que diz que muito vai ser pedido para quem muito foi dado? O que você, como espírita, recebeu de muito? Eu diria que muito estudo, né? Muito conhecimento, muita informação, muita consciência. E o que eu faço com isso? Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito têm recebido, mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 17, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Olha que interessante, muitos chamados, porém poucos os escolhidos. E é o que eles falam aqui, aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito tem recebido, mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. Este muito que nós vamos receber, gente, é em termos de consciência mais ampla, né? Sabe, de uma compreensão maior das coisas, tá certo? Segundo os dados do IBGE, isso aqui é de 2010, eu poderia ter atualizado, mas eu preferi manter a palestra como eu tinha feito ela lá em 2014, tá? Então vamos lá, segundo os dados do IBGE, em 2010, os espíritas tinham a maior proporção de pessoas com nível superior completo, 31,5%, e uma taxa de alfabetização de 98,6%. Bom, então isso aqui, segundo esses dados do IBGE, nos faz concluir o seguinte, conclui-se então que o espírita é mais instruído e, consequentemente, mais consciente e responsável. Então não é possível que a sua consciência, né, que a sua capacidade de entender melhor as coisas, de ter mais informação, te torne menos consciente e menos responsável pelas coisas. Então, a partir desse momento, você tem um papel a exercer aí na
no mundo, né? E esse papel é um papel de ajudar na transformação para melhor. Ok? Olha essa imagem, né? O espírita consciente não pode pretextar ignorância da importância do tema sustentabilidade aliado ao equilíbrio do planeta. Então, olha o que eu estou chamando a atenção aqui. A partir do momento que eu tenho consciência, que eu tenho informação e que eu sei o que está acontecendo, né, eu não posso pretextar em ignorância, tá certo? E eu tenho que passar a dar importância para esse tema vida. Eu tenho que preservar a vida, inclusive, né? Lei de preservação. Esse tema, então, deve fazer parte das discussões espíritas e constar de pauta de estudos e palestras, além das questões espirituais. Então, a gente aqui no Manuel Bento, a gente tem tentado trazer temas da atualidade, inclusive, né, para inserir o espírita e a sua consciência dentro do ambiente do mundo. De que forma que a doutrina espírita pode contribuir com o mundo, para a transformação de um mundo melhor. Naturalmente a gente vai tratar das questões espirituais, mas também a gente tem que tratar da questão da convivência, da nossa responsabilidade em relação ao mundo. É isso que eu estou colocando aqui, né? As casas espíritas devem se engajar e criar campanhas de conscientização e orientação dos frequentadores, além das escolas de evangelização infantil. Quer dizer, orientar as crianças também nesse sentido, né? Esse cartaz que vocês estão vendo aí é de uma campanha que nós fizemos lá atrás, no GEMB, de conscientização. O cartaz diz mais ou menos assim, ó: você tem consciência que nosso planeta precisa de ajuda? É uma pergunta. Que ação você está tomando para ajudá-lo? Então aqui é um chamamento para que qual é a ação que você está tomando? Contribua com suas ações de reciclar o lixo em casa. Venha engajar-se na campanha conscientização /ação do GEMB, né? Contribua com as suas ações de reciclar o lixo em casa e, quando estiver no GEMB, utilize adequadamente as nossas lixeiras. Participe da coleta de óleo utilizado nas frituras e pilhas e baterias usadas. O destino do planeta está em suas mãos. Isso foi uma campanha que nós fizemos lá atrás e que vamos retomar novamente, viu? Para o espírita consciente, a relação com os espíritos e com a sociedade deve ser a mesma. Porém, muitos vivem o personagem espírita apenas nos centros. Então eu vou chamar a atenção aqui, ó. Para o espírita consciente, a relação com os espíritos e com a sociedade devem ser a mesma. Porém, muitos vivem o personagem espírita apenas nos centros. Vou mostrar para vocês aqui o que isso significa. Olhem esta foto. Normalmente esse aqui seria considerado um espírita, né? Que muitas casas espíritas, inclusive, o pessoal põe avental, tá bom? Então, está aqui um espírita com seu avental numa casa espírita. E ali ele tem um comportamento. Porém, ao tirar o avental, ele se mostra aqui, olha. Desculpem aqui a imagem, né? De uma pessoa toda tatuada, não é nenhum preconceito em relação a tatuagens. É a que for a imagem que eu encontrei, né? De uma pessoa usando um avental e ela normalmente se comportando na sociedade. Isso aqui é mais para mostrar essa questão que eu estou mostrando para vocês de uma forma visual. Vou voltar. Este aqui é o espírita, né, no centro espírita. Então ele tem um determinado comportamento. Porém, ele sai para a sociedade e ele vira o personagem que é o real. Quem é você de fato? Você como espírita? É o personagem que vive no mundo e que talvez nem atue de forma espírita, com a consciência espírita no mundo, ou é aquele que vem do centro espírita e se transforma? Quem vai desencarnar um dia? E mais, quanto tempo você se dedica para a sua atividade espírita, da sua vida? Você vive mais no mundo. Então, o teu comportamento no mundo é que é de extrema importância. Aliás, eu vou gravar uma palestra sobre isso, tá? O papel do espírita no mundo, quer dizer, o comportamento do espírita, mas isso é mais para frente. Muitos espíritas se perguntam, olha essa imagem aqui, né? Espírito ou matéria? O que eu fico aqui meio que sabe, sem saber, né? Muitos espíritas se perguntam, qual será a minha missão na Terra? Ou então,
por que eu reencarnei? Quem ainda não se fez essas perguntas, né? E às vezes a gente fica procurando respostas, né, de missões astronômicas, e às vezes a coisa é tão simples. Aqui, ó. A resposta pode ser a mais básica possível. Dê o exemplo e cuide com carinho do planeta para as próximas gerações, que poderá ser você mesmo, inclusive. Quando eu falo poderá ser você mesmo, é que lá na frente você pode reencarnar novamente aqui no planeta. E aí você pode ser responsável por deixar um planeta adequado para você lá na frente ou não. Quer uma missão como espírita? Talvez essa seja uma mais importante. Com a consciência espírita você cuidar melhor das coisas. Cuidar melhor do meio ambiente. E daquilo que te cerca. Tá certo? Vou encerrar agora com o que esperar da família espírita. Tá bom? Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Questão 208 do Livro dos Espíritos. Então a missão dos pais é educar os filhos, é uma tarefa. Cabe então aos pais espíritas, dentre várias responsabilidades, a orientação de seus filhos sobre a importância das ações sustentáveis, porém, através do exemplo. Então não basta, então essa foto que eu mostrei aqui, essa figura, tenta mostrar uma família, né, plantando, com o filho junto e tal, o pai, a mãe juntos. A ideia é que você dê o exemplo, porque não adianta você cobrar da pessoa, cobrar do vizinho, cobrar dos seus filhos atitudes, quando você mesmo não as tem. Você, como espírita consciente, tem que ter atitudes no mundo, tá certo? De exemplos, inclusive. São várias as ações sustentáveis que podem ser adotadas pela família. Basta querer se informar, acessando a internet. E eu pus aqui entre parênteses um número, gente. 29 milhões. E se eu falar para vocês que isso aqui eu atualizei, tá? Na época que eu fiz a palestra lá em 2014, o número aqui era 2 milhões e 300. O que é isso? Você entra lá no Google e coloca lá ações sustentáveis e manda dar procurar. Lá em 2014, quando eu fiz isso, apareceram 2 milhões e 300 mil posts em relação a essa questão de ações sustentáveis. Hoje, se você fizer isso, você vai ver que vai aparecer, pelo menos apareceu para mim aqui, 29 milhões de opções de notícias, de posts, de coisas falando da ação sustentável. Então não dá para pretextar ignorância, entende? E você pode se inserir em alguma ação, basta você querer, tem interesse, né? Concluindo agora, olha que linda essa foto, né? Nosso globo aí no meio iluminado, né? No meio das plantações. Eu acho muito bonita essa foto. Os centros espíritas são instituições de acolhimento e fraternidade, onde se estuda a doutrina dos espíritos, se pratica a mediunidade e a caridade. Bom, então, se tivesse que dar uma descrição sucinta do que é uma instituição espírita, está aqui, ó. São instituições de acolhimento e fraternidade, onde se estuda a doutrina dos espíritos e se pratica a mediunidade e a caridade. Ponto. Sem prejuízo de sua atividade e fim, cada centro espírita poderia realizar ações efetivas em favor da sustentabilidade, em benefício da coletividade e do planeta. Esta frase, gente, está neste livro aqui que apareceu aqui, ó, Espiritismo e Ecologia, do André Trigueiro. O André Trigueiro é um jornalista, né? Ele é espírita e ele é um batalhador pela causa no meio ambiente. Tá bom? Tem pessoas que não gostam, tem pessoas que gostam, mas como eu falei, a gente não pode ter ideologias nesse sentido. A gente tem que ouvir as coisas, e principalmente de quem pesquisa, tá certo? Então está aqui um livro que vale a pena, se você quiser se conscientizar mais, né, vale a pena você ler. E eu encerro a palestra aqui, porém eu vou trazer um presente para nós aqui. Tá? Eu peguei aquele vídeo da música do Michael Jackson, Canção da Terra. Eu tive um trabalhinho lá de inserir, né, a legenda
no vídeo. E vocês vão ver como essa música nos traz, né? Eu confesso para vocês que toda vez que eu ouço, eu me arrepio. Como essa música traz a nossa consciência, né, de que nós fazemos parte de um todo, de quanto é importante as nossas ações individuais para um mundo melhor e para essa conscientização da questão ambiental. Fiquem com Deus e agradeço a atenção de vocês. Tudo de bom. Pessoal, peço desculpas mais uma vez, mas devido à questão de direitos autorais, o YouTube barrou a publicação da palestra com o vídeo do Michael Jackson. Assim sendo, retirei o vídeo aqui no final, mas convido a todos que assistam o clipe no próprio YouTube, porque a música realmente vale a pena, já que é quase um resumo da palestra. Abraços a todos. Obrigado.